no canal. Pera aí. O terceiro seria esse aqui? Tenebrosa Aúde Chip de Undertale. Meu Deus. Recentemente eu tava navegando pelo Pinterest, sossegada, sem fazer mal a ninguém, quando eu me deparei com uma Fred imagem McNay, deveras não conheço, curiosa. não E eu conheço. descobri uma nova camada no submundo Eu da adoro esse internet. mano, o melhor Era curso na claramente vida. uma imagem de alguma UD Undertale e consistia num ser com uma aparência um tanto familiar chamado Fran. E isso me deixou um pouco desconfortável porque eu sentia que eu já sabia YouTube onde hack. isso ia dar. E é claro, eu essa. podia só ter fechado a imagem, fechado o Pinterest, deslogado da minha conta e ter ateado fogo no meu laptop. Mas eu decidi ir atrás de mais informações. E sim, eu descobri que esse é um universo alternativo que mostra como seriam os filhos dos chips de Undertale. Meu Daqueles Deus. bem tradicionais da comunidade. Ó, eu só vou dizer uma coisa. A partir do primeiro que tiver ridiculamente absurdo, eu vou quitar do vídeo. A partir do momento que eu achar muito absurdo, eu vou quitar do vídeo. Mas calma, calma, tira esse mouse daí. Se você gosta de chip, eu não vou te julgar. Talvez Peter um pouquinho, Franz, mas não continua no conheço. vídeo. Porque o que importa aqui não é nem o fato dos chips Presumo que em seja si, Frisk mas a com história Sans. no geral não faz Não o é mínimo legal isso aí, sentido, e a gurizada. forma como a autora aborda conseguiu deixar 10 Oi, tô vezes na igreja. mais dramático, Isabela, engraçado, olá. trágico e possivelmente criminoso. Mas é claro que eu não podia sofrer sozinha. Então eu trouxe comigo o Caio. Para alguém que tá acostumado a viver do puro terror, esse medo que eu tô sentindo não é normal. Olá, pessoas. Tudo bem Porra, com o vocês? esqueleto Meu nome tem é um Caio filho. e bora dar uma olhada no que a Nabu preparou pra gente. E o Careduque. Tipo, Arquiteiros plantão, tudo certo com vocês? Estão um pouquinho fora de casa, né? Tô aqui no canal da Nabu. Muito obrigado pelo convite, Nabu. Vou tentar gerar o máximo de entretenimento possível. Caralho, E, cara, eu acho que colocar eu vou conseguir, um porque, chip? meu Deus, Mas que fanfic é essa? Pra cara. me ajudarem a contar essa E história. olha que eu sou doador e de eu não sangue deixei eles lerem o diretaço, roteiro a agulha antes de lá é gravar, grossona, mas... Então eles também não sabiam o que exatamente esperava por eles. Enfim, sem mais enrolação, prepare o seu café, o seu bolinho de fubá e a terapia. Porque você vai precisar, confia em mim. E pelo amor de Deus, gente, esse vídeo é uma sátira, uma piada, haha, humor. Então, por favor, eu não quero ninguém indo no perfil da autora xingar ela, nem nada do tipo, tá? Inclusive, Eu não tenho todos os coragem. créditos a Não ela. tenho coragem, mas nem fudendo. Tô cagão, Antes de pô. começar, blá blá blá, se não gosta dos chips Franz, Papiton, Gruffit, Luffy? Alfine, Chasriel e Asgoriel, saia do vídeo Pô, Asgoriel, e nada de tipo, comentários não é ofensivos. canon, não? Claro, né, que de ofensivo já basta come. Tomando tererê Tudo em começa homenagem com ao seu duas povo. crianças correndo pra dentro de um quarto, acompanhados do pai Sans. Nossa, isso vai ser mais difícil de gravar do que Ai, meu Uma Deus. delas pede para que ele conte uma história de dormir, mais especificamente como Sans conheceu a mãe deles. Não só essa, mas também a de como o tio Papyrus e o resto da galera se juntaram com seus pares amorosos. E o Sans então Papyrus. começa a contar. 19 anos atrás, depois de uma rota Dor pacifista, virtual, vou Sans embora. estava observando o Frisk colher umas flores, quando o Papyrus chega de repente e avisa que ele tem um encontro. O Sans imediatamente nega, sabendo que ele estava falando daquele robô, e disse que não deixaria esse encontro acontecer de Quais são os jeito dias de live? nenhum. E São domingo, terça, quarta, sexta e só. esse podia ser o fim da Comic. Obrigado pela Mas rosa, não minha é. querida. Então o Metaton surge de trás do Papyrus e oferece pro Sans nada mais, nada menos do que 2 entradas para um espetáculo de golfinhos. Nossa. E faz questão de deixar bem claro que a Frisk ama golfinhos. O que faz o Sans aceitar sem mais nem menos a proposta. Sim, ele vendeu o irmão dele pra alguém que ele nitidamente não gosta por 2 É programa ingressos pra ver Solívia que tá golfinhos. 30 graus, Com uma sessão criança. 37. Bom, cada par Aqui teve seu está... encontro, tudo Deixa eu muito ver o que tá fazendo bonitinho, aqui e hoje. avançamos alguns dias para o laboratório da doutora Alphys, onde, para Pô, tá fazendo recuperar um 8 graus pouquinho aqui, da pô. nossa sanidade, podemos ver que o melhor e único casal desse jogo tá Ó, casado. Inclusive, a gente descobre que a Undyne agora trabalha dando aula de educação física. Ó, finalmente, Undyne e... Outro serzinho aqui que esqueci o nome. Na mesma escola onde a Alphys, Toriel essa. trabalha. E por que a Frisk tá no laboratório, você se pergunta? Bom, a Alphys está trabalhando em alguma forma de criar uma alma nova pra Kara e precisa da Frisk pra fazer isso. Então a humana entra numa máquina que, com a ajuda de Gramado umas outras neva? almas Não que sei, foram eu não fui pra doadas pro Gramado. laboratório e enfim, separou Mas às o vezes corpo neva, de às vezes Kara neva, diz que e ela é de bem Frisk, fio, bem fio. criando uma nova alma pra Kara, que era uma alma colorida, porque é a mistura de muitas outras, né? Mas com grande parte de determinação. Nenhuma das duas tem nenhum problema com
procedimento, que é bom, e a Kara questiona o porquê que a Frisk tá ajudando ela, mesmo depois de tudo, e recebe como resposta você é da família. Mas a família ainda não tava toda completa. Então eles procuram por meios de trazer o Ezreal de volta. Kara E morreu e ela aparentemente te o ajuda jeito na que rota acharam Geno? foi a Kara dar Eu não vi. metade da sua alma pra ele. Eu não faço ideia de como exatamente isso funcionou, porque a comic simplesmente não explica. É, tipo, só isso. A flor Ó, virou no cabrito, Nordeste, pronto. Isso putz, outro classificaria o extremo. Ezreal como um humano, ou pelo Vou menos mandar no Discord a metade temperatura de que um. tá Ele e a Kara aqui. são a mesma pessoa? São muitas questões, mas nós não temos tempo Nossa, a para tela esse muito tipo de branca. bobagem. A gente tem coisa muito mais importante pra lidar. Do tipo, Ela, o fato olá, de que tudo meses bom? depois que Kara e Ezreal voltam pra casa, nasce a mais nova filha de Asgore e Toriel, que recebe o nome de Astel. E agora sim que esse universo A falta de criatividade é um negócio ridículo. Astel. Só quente do job. Bela, obrigado por seguir. Pô, realmente, é bizarro, começou de Cauã. verdade. Sim, nessa U, não só o Asgore e a Toriel, como todos os personagens têm a criatividade de uma batata e decidem colocar o nome dos filhos de fusões duvidosas dos próprios nomes. Mas calma, que por enquanto ainda tá Que tranquilo. nome é bom, hein? Agora vai tomar no cu. Chamava de pastel, que era melhor. Enquanto isso, Meu Sans Deus. se encontra no Grubby's para beber um pouco do seu clássico ketchup. Conversando um pouco com seu amigo e barman, Sans aproveita para provocá-lo. Você tá. Toriel e Asgore fizeram ardente aquilo no esses quarto. dias, não? Ah, quem disse que foi no quarto? Digo, Pode ter sido muito você bem uma numa casa vez abandonada, viu vocês pô. dois em um encontro. E Grubby responde seriamente que quer pedir Muffet em casamento. Casamento! Isso aqui escalou um pouco rápido, né? O que faz com que o esqueleto quase se engasgue com a bebida. Ah, é um Perguntando gamer, se obrigado não era por seguir, muito meu querido. cedo. E se a filha Ser dele sabia Batista é uma sobre isso. delícia. Ah, sim, se você não se lembra, em Undertale existe um NPC chamado Funko Fire, que parece lá em Hotland. Muita gente especulava que ela era filha de Grubby, já que basicamente os dois são bem parecidos. Pois é, meio que na comic isso daqui é canônico. Ah, pô, eu Voltando, conheço personagem Grubby branca reforça com que tem chifre em algum certeza da sua lugar. decisão, pois sua filha já concordou. E ele ama muito a Muffet, mas devolve provocação na mesma moeda. Dizendo que ele viu Sans flertando com uma pequena. Ai, cara, tinha que Ah, ter, né? nossa, Tinha que ter, velho. Franz. Eu tô tendo alguns flashbacks não muito legais. Sans fica todo Ah, nervoso e atrapalhado. cara. porque essa Undertale é um jogo bom. Por que que a comunidade é assim? Por quê? Por quê? Por que tem que ter esquisito na comunidade, velho? Por quê? Vou embora. Você não vai embora, Matheus. Você vai ficar aqui. Você vai acompanhar isso aqui até o fim. com certeza da personalidade do personagem. Perguntando se por algum acaso parece que ele quer se casar com Frisk. E completa dizendo que ela ainda é muito nova para essas coisas. O que deixa tudo Amém? muito mais esquisito, hein? Dá pra ver que a Comic canonizou o maior problema desse chip, né, cara? Meu Deus do céu. Agora até eu fiquei com Emily, medo do obrigado que por vem pela seguir. frente. Tô até vendo o arrependimento batendo na porta. Eu vou, você tá me É, torturando, peraí. ninguém beijinho Oi? virtual. Quem é Só no cara? final da Ah, live. só Quem arrependimento, ficar até o final mas da peraí, live você ganha. ainda tá no começo, né? Ah, tá, foi mal. Cheguei cedo demais. Volta mais tarde. Ok. Desculpa, foi mal. A esquizofrenia bateu forte agora. Ai, caramba. Sim, meio que é canonizado na comic o maior problema de Friends. Porque, ok, dá pra argumentar que uma mulher de 20 anos ainda pode ser considerada jovem demais para um casamento. Mas esse é o design da Frisk desse universo. Carambolas. E o Gribbs ainda responde: você terá tempo para conquistá-la. Você terá tempo Isso é para gaslight. conquistá-la. Essa frase Tutu, não é muito obrigado por legal, não, seguir. Gribbs, por favor, ainda vai no contexto. Após isso, temos um salto temporal de 5 anos. Ah, Podemos 5 adicionar anos? mais uma criança ao nosso catálogo de crianças. Griffith é uma garota com 4 braços e 3 olhos, cabelos pretos presas em Maria Chiquinha, todas as características herdadas de Muffet. Já de Gribbs ela herdou o fato de futuramente ela vai ser bartender. Só isso mesmo. Ela herdou todas as características da mãe e do pai. O que que ela herdou? O emprego. Honestamente, o design Vai não é se ruim, até que é fuder, mano. interessante. Porra, Também é é engraçado ela só ser uma Muffet 2, né? Só que tadinha, né, cara? A mãe dela é confeiteira, o pai dela é barman. A garota meio que já tava destinada a ser CLT desde o início. É, a vida não tá fácil pra ninguém. Frisk e Sans então vão juntos visitar o bebê para parabenizar o casal. E a todo momento podemos ver Sans nervoso e envergonhado com as atitudes simples, como Era o segurar Pix, a mão vai da ganhar Humana e Pix ficar porra próximo nenhuma, dela. filho. É, tem que ter bastante vergonha mesmo, Sans. Isso aí não é muito legal. Começou a palhaçada. Então, algum tempo depois desse acontecimento, que anuncia o casamento é Papa Paris e Metaton.
o que deixa Sans completamente transtornado. E o ocorrido é tão traumatizante que ele paralisa por alguns momentos, e depois vai afogar as mágoas lá no Grubis. O Sans tá traumatizado que o Papyrus vai se casar com um robô famoso na TV, cara. E bem, o ocorrido é tão traumatizante que ele paralisa por um momento e depois vai afogar as mágoas lá no Grubis. As mágoas do seu irmão se casar. Mas vale a pena lembrar que isso aí foi mais do que merecido. Afinal de contas, Sans praticamente vendeu o Papyrus por 2 ingressos para assistir gol. Não tô tancando. O Sans vendeu o próprio irmão dele, o Papyrus, pra sair com a Frisk. É esse tipo de comic que a gente tá lendo aqui, tá, gente? Carne é Pariu, uma velho. coisa maravilhosa. Só não julgo mais porque se eu tivesse irmão, eu faria a mesma coisa. Além disso, ele não tá tendo que pagar o preço Não sozinho, posso porque rir, no final das bicho. contas, todo mundo tá sendo obrigado a ver Papyrus beijando Mettaton depois do Chester ter casado eles. Papyrus beijando Mettaton depois de... Ah, não quero ver essa cena, ainda bem que tu não colocou no documento. E não para por aí. 1 ano e meio depois desse casamento, Papyrus e Mettaton decidem ter um filho. Como? Alguém Eu ia perguntar exatamente isso. Como? me explica? Melhor nem explicar. Como você pode presumir, é meio complicado o esqueleto ter um filho com um robô. O provador solicita sus ADNs, pero puede levar meses como el tiempo de una humana embarazada. Um humano embraçado, que é uma humana embraçada. É uma humana excitada? Então lá vamos nós de novo para o laboratório de Alphys, que ficaria responsável em dar um jeito de juntar os DNAs do casal para gerar uma criança. Felizmente, É o seu ou não, Jotaro que isso de abandonou a alguma filha maneira precisa dá dar certo, golfinho. E assim nasce Papton. Não deu tempo de raciocinar, veio um anúncio. Pera, que, o quê? Felizmente ou não. Caralho, Pô, parece aquela caveirinha da Turma da Mônica, cara. Pera aí. Cranícola. Vai se fuder, mano. É o Brookemo. Então, isso de alguma maneira dá certo. Se nasce o Papiton. Eu já escutei tanto esse nome na fandom que dá arrepios. Um esqueleto de cabelos e braços e pernas de robôs. Ele veste uma roupa que lembra bastante a armadura de Papyrus com um tipo cachecol vermelho no pescoço. Novamente, os designs não são feios, galera. Realmente eu não acho os designs nada Então. feios. Só que Pô, se não fosse pela história que tem por trás do personagem, assim, o personagem é massa. Mas é que tem a história por trás. Arthur é que a arte é boa. É verdade. É idêntico a mim até o cabelo. Puta o que contexto é pariu. um pouco engraçado. Vou abrir aqui a imagem rapidinho e... Bom, o visual é bacana, até gostei. Só não tá com o cabelo de chola. Tirando isso, tá bacaninha. Então, mais uma quebra de tempo ocorre. E agora temos Sans e Frisk no que parece um encontro em um parque de diversões. Quando Frisk diz a Sans que ela... Passou pelo menos de 7 a 50 anos. Desenha Frisk como uma adulta pra não ter problema. Pra dizer, passou o tempo pra caralho. convidou porque E ainda precisava assim vai ser conversar esquisito. algo com ele. E essa coisa que ela vai para a universidade, mais especificamente o intercâmbio para Universidade? bem longe. Frisk fica tensa e se desculpa por ter tomado Ah, a universidade tá o quê? Tá com 18 anos? Pô, mas então é só uma anã. decisão antes de ter consultado Sans. Mas Sans responde que tá feliz por ela e vai apoiar ela em tudo. Ele disse que sabia que ela voltaria e quando Oi. isso acontecesse, ela estaria com ele novamente. Isso é um pouco ameaçador. Irei admitir, eu achei fofo, mas isso não compensa tudo que aconteceu até agora. Dias depois de Frisk ter saído para o intercâmbio, os irmãos Dreamers, Kara e Azriel, vão a um casamento. Casamento esse que a noiva falta. Daí, pô, você pensa, o noivo tá triste, sozinho, abalado. Foi abandonado no altar, né? Esse deve ser um evento deprimente. Quando Kara tem a brilhante ideia de casar com Azriel. Ai, meu, não dá. Entre todos os casais que eu vi até aqui, esse pra mim fica em sexto lugar. Eu não vou falar mais nada, vocês sabem minha opinião sobre Kara e Ezreal, mas meu Deus do céu, o que eu tô lendo? É como dizem, né, cara? A vida tem de ser Sexto decepcionante. lugar, Quero vai nem ler se mais isso aqui, cara. fuder, Mas menor. essa nem é a pior parte. Porque sim, alguns Se ela não meses quiser, tá depois tudo isso bem. aqui Eu não sou um acontece. psicopata. Mas ela vai querer, irmão. Não, bicho, caralho. Meu Deus, bicho. O que tava ruim só piorou. Kara fica grávida. Cara, isso aqui só piora, não é possível. Não. Eu tenho medo de como que vai nascer essa criança.
Enquanto Azriel tenta explicar o ocorrido para Toriel, ela apenas está incrivelmente animada para ser vó. Jesus. E Sans As está com ideias, uma cara irmão. de traumatizado que só. Assim como estou nesse exato momento. Algo que realmente não pode passar batido aqui é o quão bizarro é o fato que ninguém, realmente ninguém, Esses parece olhos ligar para a fechados, origem logo dessa é criança. japonesa. Os únicos cientes Logo, da ela tem situação 1,50. são Sans e a própria Kara, que a cada 5 segundos se encaram com uma cara de que... Eu não acredito não, Charlene. Eu disse pra você calar a sua boca! Tipo, quando a criança Ah, nasce, mesmo a torturar irmã mais assim, nova... só a porque irmã mais não nova- postei Oxe, foto como assim, no a irmã mais ombro. nova dos gêmeos? Eu não entendi. Tá vendo, Quer dizer vendo algo bizarro do Undertale. Foi o pessoal que pediu. Não questione, apenas aceite. Eu estou sendo torturado aqui, tá? Eu tô sendo torturado. Eu nem recebi pra isso. Eu tenho que começar a cobrar pra esses pedidos esquisitos. Puta que pariu. Eu tenho que começar a cobrar, velho. Não posso me vender por um valor tão baixo assim, velho. Que existe outro ainda, porra. Quando a criança nasce, a irmã mais nova dos Dreamon, a Estelle, perguntou por que aquele bebê tem 2 cores de cabelo. Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. Meio furry a menina, graças a Deus só meio. Você lembra que eu disse anteriormente sobre a Kara e Azriel? Castanho e branco. Mas Toriel apenas responde que aquilo não importava, já que a pequena nasceu saudável e linda. Mano, olha a carinha da cabelo dela Kara, tem velho. Até o momento ela não tá acreditando nisso. Olha aqui, ó. Confusão. Aceitou. O Sans, ele tá olhando pensando, porra, essa, mano. E a Kara tá... Irmão, o que aconteceu aqui, velho? Apenas responde que aquilo não importava, já que Ela a é pequena nasceu assada. saudável e linda. Por que o cabelo dela tem 2 cores? É por causa... Olha, eles deve ser irmãos, coisa fato... E assim nós conhecemos a quarta criança dessa gosta creche, assim, a então ela é Zara. furry, meio humana, isso é meio cabra, pecado. basicamente possui uma alma meio colorida e meio Vai branca. embora, Usa vai mais nada, os pô, vai cabelos nada. que são metade castanho e metade branco. Perfeito. Ela também possui chifres. Deixa eu abrir aqui a imagem, beleza. Olha, estranha, porém fofinha. E ela tem 2 cores de cabelo. Tá Cara, escuro. aí que tá, o personagem é legalzinho, ó. Pô, Beleza. aqui, quer ver? Olha, estranha, porém fofinha. E ela tem Cara, não é um personagem feio, é um personagem bem daorinha. Claramente podia ser adicionado em Undertale. O problema é a história. É só a história, é o problema. Abrir as pernas, viu? Vai se fuder, irmão. E parece que o Sans tá sempre sorrindo. O esqueleto não tem lábios. Vai se fuder, cara. Era dentro? Que é 2 isso, irmão? cores de cabelo. Tais cores que eu não tenho certeza, gente. Eu tenho um certo grau de daltonismo, então Isso é pra infelizmente, mandar eu não um vou oi, poder já vou opinar a dormir, respeito boa disso. lá, Algum tempo ligado, se passa, ligado. tanto tempo que Tá deu com até cara para de Alves graças a andar e Deus, também um gerar sermão em criança no biológico. laboratório. Gêmeos chamados Anfis e louco. Alpine. Eu espero Olha só que daorinha. Finalmente não foi um negócio esquisito, um chip decente. não ter pronunciado esses nomes errados. Bem, sobre eles, é só isso mesmo. Uhum. Esses dois nem têm tempo de tela. Cara, todo mundo tá tendo filho, não é possível. É o Undertale Next Generations, cara. E esse filhote da Undyne e da Alphys eu realmente achei bacana. É realmente um chip que eu concordo. Ó, Minha a única opinião, parte- eu acho que é a única canônico. parte Eu acho que é canônico o chip. decente O do design eu achei interessante, mas parece uma Alphys fusão e das duas, Alpine. honestamente. Mas vamos lá, gente. É legalzinho, é legalzinho. Das crianças, né? Porque são gêmeos. Anphys e Alpine. Cara, que nomes são esses, cara? Parece nome de Eu falei, a criatividade não é o ponto forte da autora. fusão de Dragon Ball, cara. Então somos levados ao ponto de vista de Sans, que esse tempo todo vem se sentindo sozinho, pois todos à sua volta são felizes amando, enquanto ele não tem ninguém para quem voltar no fim do dia. Ai, Sans, tu deveria agradecer por não ter ninguém, cara, porque se tu tivesse alguém ia ser muito bizarro. Bem, Fez odiar as um pouco, mas espero que isso seja completamente normal. Após uma longa soneca, ele recebe um telefonema de Papyrus. O fato é que todos estavam reunidos na casa tutorial e ele queria saber por que Sans não estar lá. Mas Sans dá uma desculpinha e desliga. Ele se sentia Eu mal tava por no estar trabalho. rodeado de casais, então só preferia passar o tempo sozinho. Eclipse, E foi isso que olá, ele fez. tudo bom? Caminhou, Oi, moço, manda sentou no salsa, sou banco, fã. Pegou um cachorro quente e Ô, foi louco, roubado por um ô, cachorrinho que louco, pegou que seu almoço e isso. saiu correndo. Realmente não tá fácil pra ninguém. Nem o esqueleto poderoso está livre de assaltos, quem dirá eu. Sans ainda tentou persegui-lo. Mas, como já era de se Tava o imaginar, nome de ele ficou Renato cansado demais para seguir Jailson. com aquilo. Ah não, pera, Renato e Jailson tu me quebrou. O pior é que seria mais criativo. You make me hate this live. No, you don't hate this live. Do you hate this channel? Se deitou no chão, dormindo ali mesmo.
Me pergunto por que era tão importante estar na casa de Toriel. Vocês apostam quanto que a Frisk vai estar lá. Em seguida, uma cena digna de filme da Disney. Frisk se aproxima e ergue Sans do chão, o que faz Skeletor acordar e abraçar com toda a força, enquanto a humana diz que voltou para estar ao seu lado novamente. Infelizmente, como se não bastasse isso, enquanto ele estava voltando para a casa de Toriel, começa a chover repentinamente. Sans entrega seu casaco para Frisk, meu Deus, que clichê, e um gesto romântico, e sugere que eles fiquem em sua casa até que a chuva passasse, já que estão mais perto. Depois Mas desse, não não acho é que eles foram usando chip, sim, de teleporte, teoria. então, porque ele simplesmente não teleportou direto pra casa do Toriel? Pois é, o Sans tá um pouco bizarro demais. Conceito de Se estratégia. tivesse um filho, o galera. nome dele deveria Aprenda com ser esqueleto, Arialdo. faz sem sentido. Enfim, depois da chegada Nossa. de Frisk, alguns dias se passam, e Sans então toma coragem para fazer algo. Algo que ele deveria ter feito há muito tempo. E é assim, meus caros, que debaixo de uma noite estrelada, Sans pergunta: Sans não toma coragem para fazer algo que ele disse que deveria ter feito há muito tempo. E é assim, meus caros, que Fantasminha, debaixo de uma noite olha, estrelada, tudo Sans bom? pergunta: você quer casar comigo? Em uma das cenas mais lindas dos animes, gente. Jesus. Cara, às vezes eu me arrependo de saber ler. E finalmente a história acabou, pelo menos pra gente. Agora, Nabu, nos deixe sair do seu porão. A gente já fez o que você pediu. Oi, parece que nossos narradores adoraram a história, né? Mas deixa que eu assumo daqui. Depois desse belíssimo pedido, há toda uma Notei declaração que a de amor Paula que eu Tejano sinceramente falou, me disseram que a gripe recuso aviária a vem ler. dos Mas o pelos que de importa galinha? é que Sim, eu vi. A Frisk A Paula aceitou, Tejano. eles se casaram e durante o casamento ainda Deus. ocorre um flashback com a Frisk ainda criança perguntando pro Sans como se faz uma família. E... Não, essa parte eu também não vou ler, não. Mas calma, porque esse ainda não é o fim. Ainda pode ficar pior. Tudo sempre pode ficar pior. Ai, cara, eu vou ficar maluca. Ainda tem mais um episódio pra ver. E lá 2 meses vamos no nós Sandro novamente Rocha. para o laboratório da Alphys, onde Sans está agradecendo, porque se não fosse pelo último experimento dela, ele não teria tido seus bebês, né? Os seus filhos. Cara, a Alphys injetou... A Alphys, ela pegou e implantou uma piroca no Sans. Tá com 2 vezes o tamanho do Sans. Não, tipo, a parte agora da idade foi consertada. O problema é que o Sans literalmente seria um tiozinho pra ela. O Sans é um idoso. Inseminação caseira, não sei. Pois é, aposto que a essa altura vocês já tinham até esquecido que o ponto principal dessa história era falar como Ele que os virou filhos humano? de Frans nasceram. E, bom, você sabe que experimento foi esse? Pra que Frisk e Sans conseguissem ter filhotinhos? Transformar ele em um humano temporariamente. Ih, rapaz. E como se não bastasse aquela cena lá atrás que a gente teve que ver da Kara, agora a gente é obrigada a olhar pra Frisk na mesma situação. Enfim, é assim que vemos o primeiro filho de Frans, que recebe o nome de Fran. Ele é metade humano, metade esqueleto, de cabelo castanho e uma mechinha branca, e uma característica bem curiosa é que ele consegue alternar entre essas duas formas, por mais esquisito que isso soe, mas também, depois de tudo que a gente já viu, Eu não questiono. Eu não julgo mais. Mentira, eu tô julgando pra caralho ainda assim. Eu só não vou mais expressar opiniões. Que medo dessa. viu, né? Isso aqui tá bem tranquilo, pra falar a verdade. Depois disso, tudo acontece muito rápido. Eu acho que nem a autora tava aguentando mais ter que desenhar essa história. Fran cresce, Frisk engravida de novo, nasce mais uma criança, dessa vez uma menina chamada Sarik, que tem o design exatamente igual ao do Fran. Sarik. Todo mundo também já acostumou com a ideia de que esses filhotes de cruz credo são fusões dos chips, né? E também spawna mais uma criança de Cariel, que literalmente se chama Cariel. E é assim que se encerra a belíssima e emocionante isso? história de Teu- Loved Tale. Teu problema é teu problema, Sans. Pois é, meus queridos. Tudo That's que é bom dura is your pouco. problem. E é Tem exatamente gente que por realmente quer dar razão pro Murilo. Ao menos os designs são bons. Ao menos o autor se deu o trabalho de fazer isso. Não, pelo menos os designs, os personagens são bons. O problema é a ideia. Por dentro, eu tô igual esse esqueleto aqui, ó. esse motivo que Loved Tale tem uma segunda temporada.
temporada, yay! Eu vou confessar, eu não sei quase nada dessa segunda temporada, a primeira já foi coisa demais pra minha cabeça, mas eu sei que tem essas crianças um pouco maiores e tem mais algumas outras crianças que surgem, do tipo essa garota, que é filha do Dami. Sim, o boneco, nem ele escapou. A pergunta que existe, que está pairando agora aqui é como? Como? Voltar pro Murilo. Que tia, obrigado por seguir. Da paternidade. E não foi só ele, não. Basicamente, todo mundo teve filho mesmo. Tipo, o Napstablook com a Shireen tem um filho chamado Shrek. Eu não sei lá o nome disso. Ou o Dogami, a Dogaressa... Pera, não é que esse realmente fez sentido? Caraca, não, esse aqui foi da hora, Ele ficou muito bom. Também existe algumas artes... De todo esse negócio aqui, porra do teu filho, não pergunta. Doggy. Pô, os mano lá, os doguinhos, teu filho, faz sentido. Esse é canônico, esse é literalmente canônico. De um tal de Loved Tale Rota Geno, onde as crianças aparentemente são do Sans com a Kara. Não me pergunte contexto. E só tem eles, porque obviamente o resto do subsolo, né? E a autora já fez artes do universo de Loved Tale na versão Swap e Fel, que eu não vou comentar muito, mas é fofinho, eu acho. E por último, mas não menos importante, Wonder of esse You. cara, chamado Christoph, que... Nossa, que é como isso? É que eu vou explicar Não isso? questione, Vocês já apenas tão vendo o aceite. Não design queira dele, saber né? contexto, Ele não te queira saber a lembra alguém? tortura que eu Sim, passei. É um filho do Chris com o Sans de Deltarune. Cara, qual é a fixação desse povo com o Sans? E aí ele é tipo de um universo alternativo, puta que pariu, mas conhece os não, irmãos dele deste universo. É muito confuso, gente. Não. E se eu achei a imagem certa da pessoa que criou esse tal de Loved Rune, que é o universo alternativo, onde o Christoph existe, o Chris tá assim. Hã? Foi nisso aqui que transformaram o nosso emo de estimação. Pois é. Eu nem consigo mais gravar sério, socorro. Enfim, eu me despeço por aqui. Muito obrigada ao Caio e ao Careduque por terem aceitado participar dessa insanidade comigo. Obrigada também ao Baunilha por ter aceitado dublar as 3 frases menos problemáticas do Sans da Saúl. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e façam terapia. Às vezes vocês se passam um pouco, né, chat?